Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o João Paulo, seu professor de Educação Física. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Então, vamos falar um pouco sobre alongamento. O alongamento é uma prática recomendada para todos, dos sedentários aos atletas, e para melhorar a flexibilidade. Mesmo pessoas sedentárias devem alongar para assim diminuir a sobrecarga nas articulações durante movimentos simples do nosso dia a dia. O alongamento é um exercício voltado para o ganho da flexibilidade por meio de estiramento das fibras musculares. Os alongamentos preparam a musculatura para exercer quaisquer movimentos sem tensões desnecessárias. Se a sua flexibilidade é ruim, sim, você deve praticar todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Antes ou após o exercício, professor? Antes, após ou até sem relação com a atividade física. O ideal é alongar todos os dias e evitar ficar mais de 3 semanas, ok? Sem alongar. Após esse período, já é comprovado que há o início do encurtamento da musculatura, tá? O ideal é realizar um aquecimento por volta de 15 minutos antes de começar a alongar. E aguardar o mesmo período de tempo se você for alongar após o término da atividade. O tempo ideal de alongamento em cada posição, pode variar entre 20 e 30 segundos, ok? Nem muito abaixo e nem muito acima. Riscos de não alongar o corpo. Se a musculatura está encurtada, o corpo tende a compensar alterando outras áreas. O encurtamento, por exemplo, da musculatura da parte de trás da coxa, por exemplo, ela pode sim alterar a nossa lordose lombar, ok? E acabar sobrecarregando os discos da coluna vertebral. Cuidados no alongamento. Primeiro, ouça o seu corpo e respeite o limite da dor. O alongamento ideal, ele está no limite da dor, ok? Você não pode sentir aquela dor fisgada. Se tiver a queimação, tranquilo. Um quadro mais intenso de alongamento pode sim danificar as fibras musculares, ocasionando dor intensa durante ou após o exercício de alongamento. Então, cuidado, tá? Entre os cuidados, é preciso estar atento à respiração para garantir uma boa oxigenação do nosso corpo enquanto a gente executa os movimentos que a gente quer executar. O ideal é expirar durante o movimento de alongamento. Ajuda a gente, entendeu? Ajuda a relaxar. E como fica a coluna na atividade? A postura não pode ser desconfortável, tá? Agora vamos ver alguns exercícios de alongamento. Ok, viram os alongamentos? Simples, né? Básico. Então, depois de alongar, vamos estudar um pouco sobre esportes de marca. São aqueles esportes que o desempenho dos alunos, dos atletas, dos praticantes, eles são baseados em atingir marcas por tempo, por peso ou por metros. Exemplo de esporte de marca: atletismo, aí tem corrida de velocidade, salto, arremesso, lançamento do martelo, aí vem natação, ciclismo e outros que entrem nesse quesito. Atletismo, o esporte número 1. A história do atletismo acompanha nós, seres humanos, desde os tempos dos nossos ancestrais. E sua prática primitiva ajudou na luta, pela fuga dos predadores, tá? E em busca de alimentos. Para isso era preciso correr, saltar o obstáculo, lançar o objeto. Claro, né? A gente tinha que se defender de alguma forma. Precisamente por aprimorar as habilidades básicas de correr, saltar e lançar, o homem garantiu a sua história. Estamos aqui hoje por conta do atletismo. Aliás, há indício da prática do atletismo há pelo menos 5.000 anos, tá? Primeiro no Egito e na China, e logo depois na Grécia.
Tá? Tudo isso ele explica porque, ao criar as competições esportivas, as primeiras provas realizadas fossem essas provas atléticas, ok? Na primeira Olimpíada registrada, a única prova foi uma corrida de aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de Stadium. Isso aconteceu em Olímpia, na Grécia, em 776 a.C. E o campeão foi Coroebus, representante da cidade de Elis. Por uma feliz coincidência, na primeira edição dos Jogos Modernos, em Atenas, na capital da Grécia, em 1896, o título inicial foi para um atleta, o norte-americano Jimmy Connolly. Foi o ganhador da medalha de ouro no salto triplo. O atletismo recebeu seu formato moderno no século XIX, ok? Ali na Inglaterra. Basicamente, ele engloba as competições em estádio, como corridas, saltos, lançamentos e provas combinadas, quando tem mais de uma prova, o heptatlo ou o decatlo, por exemplo. Durante o inverno, no hemisfério norte, é tradicional a disputa de eventos em ginásio. E há o quê? As corridas na rua também, no campo e montanha, e a marcha atlética, por exemplo. Como nos Jogos da Grécia Antiga, o atletismo permanece como o esporte olímpico principal de todos os tempos. Tudo bem? Então, tanto que o próprio Comitê Olímpico Internacional ele estabeleceu, até para efeitos de distribuição de recursos, né, dos Jogos, que o atletismo é o único esporte na categoria 1. A criação da IAAF, sigla em inglês da Associação Internacional das Federações de Atletismo, deu credibilidade às competições. As regras elas foram escritas e os recordes homologados. A importância do atletismo, chamado de esporte base, é sintetizada por uma frase que circula no meio olímpico. Essa é a frase: os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo. O formato moderno do atletismo data do século XIX, como eu já falei, na Inglaterra, e conta com as seguintes provas oficiais: corridas rasas, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremessos e lançamentos, e provas combinadas. Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes. Tais modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e os equipamentos utilizados. Ok, professor. E aí? Uma perguntinha. Como adaptar o atletismo na quarentena? Vamos falar um pouquinho mais sobre atletismo na próxima semana. Então, fica ligado e, senhoras e senhores, fiquem bem. Usem máscara, tudo bem? Não esqueça, se sair, só saia se realmente for necessário. Fiquem com Deus, usem máscara, bebam bastante água, lavem as mãos. Não esqueça, alongamento todos os dias, tá? De 20 a 30 segundos. Então, senhoras e senhores, até a próxima.